Conselho Nacional de Justiça ele abriu uma investigação preliminar contra juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por participarem de um jantar promovido pelo empresário Luciano Hang. A decisão de abrir a apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, já que Hang responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O jantar aconteceu no dia 16 de dezembro, na cidade de Brusque, a pretexto de uma reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang. Difícil acreditar nesse motivo, né? Pelo menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Steil e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículo de imprensa. Já a desembargadora Aide Green, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso de um professor que foi condenado a pagar indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. E aí, Uzeda, eu volto com você, porque fazer um jantar com desembargadores que vão julgar o seu caso, que já te beneficiaram no passado e podem te beneficiar no futuro, é minimamente estranho. Vou dizer estranho para pegar bem leve sobre esse jantar. É estranho. Boa noite, Roberta, boa noite, Rodrigo, boa noite, audiência. Estranho para a gente ficar em termos republicanos, né? Ficar aqui no mais brando possível, porque de fato ali há uma situação de um poder constituído, né, que são juízes, magistrados e desembargadores, ou seja, pessoas do mais alta corte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dividindo a mesa com um empresário muito poderoso. Na lista da Forbes, o Luciano Hang chegou a constar como o 7º mais rico do país, hoje ocupa o 15º lugar, ou seja, um empresário super poderoso, com uma forte ligação política, ocupou um espaço muito destacado durante o governo Bolsonaro, e ele está ali dividindo a mesa com pessoas que vão julgar casos que intimamente interessam a ele ou a rede de lojas, a Havan. Eu até listei, né, fiz um levantamento aqui de uma série de crimes, né, de situações onde ou o Luciano Hang ou a Havan tiveram situações de serem levados a um tribunal de justiça, seja de Santa Catarina ou de outro estado brasileiro. E é uma lista muito longa, né? Antes de a gente até entrar nisso, eu queria fazer um paralelo aqui, uma situação que até o Rodrigo citou, né, dessa modernidade conservadora. O Luciano Hang, ele é um retrato de um empresário que enriqueceu justamente no período próspero do governo Lula, né, do governo PT. A empresa dele, a Havan, ela é de 1986. E até então ela só tinha 5 lojas funcionando. De 2002 a 2016, quando o Lula assumiu o poder, quando Dilma retirada, né, num golpe, um impeachment, né, um golpe político, midiático, a empresa subiu de 5 lojas para 90 lojas, passou a ter 95 lojas no total, né, cresceu substancialmente nesse período. E, ou seja, ele cresceu muito em uma época que o governo Lula teve poder com as commodities, né, da compra da China, com o investimento do Estado, uma política desenvolvimentista, ele teve esse crescimento, mas se voltou justamente contra um modelo econômico, um modelo político que financiou essa prosperidade dele, né, se aliando à extrema-direita, ao conservadorismo. Então, ele é um retrato, uma alegoria desse empresariado brasileiro que conseguiu lucrar, enriquecer em um período próspero do país, mas se voltou justamente para um modelo mais progressista, mais à esquerda, se aliando com a extrema-direita, se tornando esse personagem aí pitoresco, de cores verde e amarela, e defendendo o golpe. Então, assim, a lista de crimes dele aqui, só para fazer uma retrospectiva rápida, né? Em 2018, o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia contra a Havan, porque eles estavam coagindo os funcionários a votarem em Bolsonaro, né? Primeiro perguntando em quem eles iriam votar, e incentivando claramente que votassem em Bolsonaro na eleição de 2018, que o Bolsonaro, inclusive, acabou vencendo. Em 2019, a Havan é investigada por aquele série de mensagens em massa que foram disparadas via WhatsApp. A Havan era uma das financiadoras daquele movimento, que foi denunciada pela Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, inclusive que foi achincalhada pelo Bolsonaro posteriormente, ou seja, a Havan é também envolvida nisso. Em 2020, no contexto da pandemia, a Polícia Militar de Santa Catarina fechou as lojas da Havan porque ela desrespeitou um decreto estadual de vender apenas ovos de Páscoa. Era aquele período ali que tinha sido aberto só para vender ovos de Páscoa
e todas as lojas deveriam obedecer aquela concessão que foi feita no momento mais de respiro da pandemia, né, quando a coisa melhorou um pouco. Mas aí a Havan resolveu vender todos os seus produtos, ou boa parte deles, respeitando o decreto estadual. E em 22, um outro episódio aqui bem recente, que a gente acaba esquecendo porque o noticiário político vai se atropelando, a Havan estava envolvida naquela série de bloqueios que foram feitos durante a eleição, impedindo os eleitores de votar nas rodovias, né? Foram usados os veículos da Havan para ajudar naqueles bloqueios ali que foram atrapalhando o eleitor, sobretudo no Nordeste, de votar, de comparecer às urnas. Era uma zona eleitoral onde o Lula e o PT eram muito mais fortes, e a Havan ajudou nesse bloqueio. A Havan, que tem uma rede, uma capilaridade enorme, porque tem uma rede de lojas em 23 estados brasileiros, ela prestou também esse serviço. Ou seja, fora denúncias trabalhistas, problemas comuns que não deveriam ser comuns, mas o empregador brasileiro acaba tendo, o Luciano Hang ele tem interesse particular na justiça porque ele tem uma movimentação política que lhe imputou uma série de crimes, de ações que ele tem que responder na justiça, e esse jantar acaba culminando justamente nessa ação onde ele pode, voltando a ficar em termos republicanos, ele pode fazer conchavos, né, ou facilitar o seu processo, o seu lado político, né, porque são pessoas que vão decidir processos onde ele está sendo julgado ou sua rede de lojas. Então, essas coisas acabam se organizando todas nesse grande jantar lá que aconteceu em Brusque. Não, eu ia só dizer, Roberto, rápido. Fala, Roberto, fala. Não, só ia jogar para você e falar, nada contra fazer o convite agora, tudo contra você aceitar o convite. Exatamente, né? Mas era isso que eu ia falar também, Roberto. Eu ia dizer que o crime, nesse caso, a gente tem todos os motivos para não gostar, eu pelo menos, do Luciano Hang. Mas nesse caso, quem está errado são os desembargadores que aceitaram ir lá.